Já estamos de volta com Hora Geral. Estou conversando com o arquiteto e urbanista, meu amigo. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. A gente, quando estava no bloco anterior, passou muito despercebido. Vocês são em quantos irmãos, Gustavo? Então, eu sou do meio, o Fabião é mais velho. A gente falou do Fabião, falou você do norte, mas tem mais um. Tem minha irmã, Ana Cláudia, que é advogada, trabalha com meu pai no escritório, é sócia do meu pai no escritório de advocacia. Somos em três, eu sou do meio. Eu sou a parte séria da família. Deu para perceber, Gustavo. Meu amigo Gustavo Nunes, tem perguntas? A gente vai falar já sobre o CAL. Sim, né? Nosso conselho, CAL, nosso novo conselho. Sobre esse conselho, mas antes o Rui Prado, que já ligou no 3041-6777, como é feita a avaliação para um imóvel ser tombado? Você falou que é uma questão técnica do Condepasa, não é? Totalmente. É feito um levantamento prévio. O que é esse levantamento? Características arquitetônicas, características construtivas, como está a fachada, como está a manutenção dessa fachada, a restauração dessa fachada, os elementos decorativos da fachada, como é que está o telhado, que chama de volumetria. Esse entorno, onde é que esse imóvel está inserido dentro do lote, onde é que esse lote está inserido dentro da malha urbana, da via, no bairro, no seu bloco, no seu quarteirão e na sua ambiência como um todo, que é uma área envoltória. Atualmente, já não estão mais atribuindo proteção através de área envoltória, só se tomba o imóvel, só justamente para diminuir o impacto. Já é um avanço na legislação. Então, quando você protege restrito ao lote em que está inserida aquela edificação, e não mais a área envoltória. Tem uma pergunta interessante, José Roberto do Macuco, Gustavo. O senhor sabe como está a situação do tombamento das casas do Macuco próximo à construção do túnel ligando Santos ao Guarujá? Acompanhei de perto. Não deu nem entrada no Condepasa ainda para análise. Isso significa que a população pode ficar tranquila? A situação que então não houve ainda o caminhamento dessa. Houve, salvo engano, pelo Benedito Furtado. Sim, ele fez uma audiência pública. Um requerimento para abrir estudo. Então, o Condepasa voltou dia 31 de janeiro. Nós ficamos aí 2 meses aí, um pouquinho paralisados porque havia uma questão técnica de legislação, porque dois órgãos do Estado tinham assento, que a gente chama, tinham cadeira, né? Tinham poder de voto dentro do Conselho. E o IPHAN tirou, que é federal, e o Condefat tiraram as cadeiras, saíram do Conselho, porque ficava impossível eles comparecerem em todas as reuniões. Não havia como viabilizar isso. Então ficamos aí um pouco parados, mudou o presidente agora, que o Bechara reassumiu o Conselho. A presidência era do engenheiro Márcio Nassif, que é da Associação de Engenheiros também, meu colega, meu ex-presidente. E agora estamos tocando. Já retomamos as atividades. Na última reunião do Conselho, nós deliberamos sobre isenções de IPTU, mais ou menos uns 30 imóveis, para você ver o volume de coisa que tem. As pessoas também não conhecem. A demanda, o volume de processos que chegam ao Condepasa estão aumentando. Isso significa que na cidade está tendo um movimento no sentido de preservar, de restaurar, de dar novo uso às edificações que estão dentro do programa Alegra Centro e das APCs. O Francisco Oliveira também ligou, mas muito rapidamente eu concordo com essa proteção e essa preservação histórica do patrimônio histórico da cidade. Mas tem aqueles casarões ali na Senador Feijó que praticamente estão caindo, né? E essa é a minha preocupação. E aí, se o Condepasa fez o estudo para o tombamento e o proprietário não tem condição de fazer a preservação, como é que fica? A lei municipal, ela é bem clara, a lei municipal. Na maioria, e salvo engano, na totalidade até, todos os imóveis já estão intimados pela Prefeitura. Só deixar claro que eu não sou funcionário da Prefeitura. Não, você é do Conselho do Condepasa. Exatamente. Não tem remuneração, as pessoas também não sabem. A gente não tem remuneração, a gente vai lá prestar um serviço, ajudar, né, fazer a colaboração técnica, né? Então não há remuneração. Mas é importante falar que, e não estou defendendo a Prefeitura, porque eu não tenho procuração de ninguém da Prefeitura, é que todos os imóveis estão intimados, já foram notificados, por mais de uma vez, inclusive, multados, inclusive, muitas vezes. Por quê? A lei é clara, o prazo legal de se fazer isso, de se começar a mexer, já passou. Agora as pessoas estão incorrendo em infração da legislação municipal. Que não cumpriu aquele prazo. Porque não cumpriu o prazo. Mas tem muita gente promovendo os projetos, porque começa tudo com projeto,
e dando sequência à utilização desses casarões. Que seria a restauração. Principalmente na General Câmara e na Senador Feijó. Exatamente. Ali tem até um estacionamento do lado, nós só tem a fachada. E muitos transeuntes são obrigados a praticamente passar pela rua e não na calçada. O Francisco Oliveira, da Ponta da Praia, ligou no 3041-6777. Se eu tenho um único imóvel, ele foi tombado pelo Condepasa, e se eu quiser vender, posso? Pode vender, é evidente, não há impedimento de venda, mas você vai ter alguma limitação no uso. Vou dar um exemplo. Se está protegido, está tombado o teu imóvel, você não vai poder verticalizá-lo, subir uma construção que passe da volumetria dele, do ponto mais alto do telhado. Isso é um impedimento legal. Mas você pode vendê-lo e quem comprar dá um novo uso para uma agência bancária, para uma grande loja. Comercial, residencial. Exatamente. Comercial, residencial. Jurandir, da cidade de Santos, ligou no 3041-6777, faz a seguinte pergunta aqui para o Gustavo Nunes. O Jurandir tem uma dúvida com relação à atuação do Condepasa. Existem reuniões do Condepasa, essas reuniões a população pode participar ou esse conselho é fechado? Não, as reuniões são técnicas, são fechadas, são realizadas nas dependências. Não é na associação, é no Patrícia Galvão. Lá na Pena Machado 48, Teatro Municipal. Teatro Municipal, exatamente. Nós temos Condepasa fisicamente fica lá, nós temos uma sala, são reuniões quinzenais, nós temos praticamente 2 reuniões por mês, até 3, fora as extra-pauta, quando tem alguma emergência, alguma demanda significativa, que tem que atender Ministério Público, alguma coisa. Então, nós temos praticamente 2 reuniões por mês, ou às vezes até 3 reuniões. Como é a relação entre o Condepasa e os outros conselhos estadual e federal? Você até falou no bloco anterior que existe uma certa limitação, né? Essa limitação, ela é positiva ou negativa? Não, ela é positiva. Mas deixa um pouco mais vocês limitados. Deixa um pouco mais limitado, mas o conselho, o nosso Condepasa aqui em Santos, ele tem uma significância, até em nível nacional, muito importante. Nós temos, vamos dizer assim, um bom conceito, vamos dizer assim, perante os outros órgãos, né? É representativo, funciona. Eu já participei em outras atividades fora do Condepasa, juntamente com o IFAM, recentemente em Bertioga, há uns 4 anos atrás, na restauração e proteção da Fortaleza de Bertioga. Então, nós temos bastante... A relação é boa, Gustavo Nunes, e o CAL? Para muita gente não sabe o que é CAL. Muita gente mesmo. É o Conselho... Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Esse CAL, ele fazia parte do CREA? Exatamente. Os arquitetos, até 2011, faziam parte do guarda-chuva, do leque de profissões do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de São Paulo e do CREA Nacional, claro. Em 2011, através de uma lei federal, a criação o último ato do governo Lula, foi feita uma propositura, tramitou pelas casas, pelo Senado, pela Câmara, passou, foi aprovado e foi criado o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Foi bom esse desmembramento? Foi bom. Era um pleito, era uma vontade da categoria de mais de 50 anos. É claro que ela foi traumática. Por isso que de uma hora para outra. Aqui no bastidor você falou, é o caos. O primeiro ano nosso foi o caos, porque não tinha acesso. Imagina você criar um conselho que tem 55 mil associados, filiados, inscritos, e não tem agilidade, não tem mobilidade. Isso complicou um pouquinho. Gustavo, estamos quase chegando no final do Hora Geral. A Noeli de Cubatão. Este novo bairro de Cubatão vai ser popular? Tem projetos para construções populares? Com certeza. Tem projetos. Vai ser voltado para a população Minha Casa Minha Vida, evidente. Federal, e vai também ter abairramento. No abairramento vai ter também parte comercial, toda uma infraestrutura voltada para o munícipe, vão haver equipamentos da prefeitura nisso. É projeto ainda, né? É projeto. Quando a gente fala projeto, a gente sempre fica lembrando que isso pode demandar um certo tempo, né? Com certeza, porque nós temos licenças ambientais a serem tiradas, tem um caminho ainda de pelo menos mais 1 ano e meio, 2 anos aí pela frente. Muito rapidamente, meu amigo Gustavo Nunes, você aposta no crescimento da nossa região metropolitana? Existem vários projetos que aí se perpetuam, né? Com certeza.
Mas nós temos tido avanços aí significativos. O VLT, apesar desse drive aí, vai no traçado original, o canteiro se central. vai para o meio, se fica lá em cima da malha original do TIM. Mas é um avanço importante, é um avanço de mobilidade urbana. Só para lembrar, eu sou coordenador-presidente do Grupo de Trabalho de Mobilidade Urbana do CAL São Paulo. Nós temos atuação no estado inteiro. Inclusive na região. Inclusive na região. Inclusive nós estamos agendados aí com o Júlio Eduardo, que é o secretário nacional de Mobilidade Urbana, que é um cara de Santos, né? Braço do Beto. Isso. Um cara que conhece a região. Então, eu acho que tem muita coisa a avançar ainda em Santos e toda a região. Vou te convidar para vir mais vezes para a gente discutir a mobilidade aqui na nossa região. Você viu de manhã como que estava o metrô em São Paulo ontem e como que é o nosso transporte aqui. E numa próxima oportunidade também falar sobre, eu estava te acompanhando pela televisão. Da moto aquática. Falar sobre moto aquático, mais conhecido como jet ski ou lanchas, porque nós estamos sem área. Eu sou usuário há 20 anos do jet. E nós estamos sem área em Santos, com 7 quilômetros de areia, e não podemos parar por um decreto do prefeito Papa no final do seu mandato. E o Paulinho manteve isso. E que era ali em frente ao aquário. Exatamente. Vamos trazê-lo mais vezes. Aí. Muito obrigado, Gustavo. Continua um pouco mais com a gente. Um abraço para Beão, para o Norte, para toda a tua família. Logo mais às 4 da tarde tem reapresentação do Hora Geral. A gente está de volta amanhã às 7 horas da manhã. Um abraço assim forte para você. Como é gostoso receber um abraço, né? Até amanhã às 7. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Tchau.